queridos alunos da CEUNSP, alunos do 5º semestre de Direito Civil 4, Contratos, tá? Essa aula de hoje, então, é continuação das aulas do 2º bimestre, né? E é a aula na qual nós estaríamos presencialmente entre os dias 11 e 15 de maio. Então, nessa semana, entre os dias 11 e 15 de maio, tá? Bom, esclarecimento de dúvidas, por favor, mandarem as suas dúvidas para o renatojepinto@adv.obsp.org.br. Eu só queria fazer um esclarecimento, que é o seguinte, essa semana eu já deveria entrar ao vivo com vocês nos plantões, no horário de aula, tá? Mas, infelizmente, aconteceu uma situação meio desagradável comigo e eu vou ter que resolver um problema lá no litoral e provavelmente, hoje estou gravando na segunda-feira, talvez eu tenha que ficar por lá dois dias, mais ou menos 2 a 3 dias, para resolver definitivamente. Então, eu estou gravando essas aulas todas num dia só, já vou postar, vou deixar gravadas, mas os plantões ao vivo, aos quais eu me referi na semana passada, provavelmente eu vou conseguir só fazer a partir de quinta-feira. Não estaremos perdendo nada, porque vocês podem perfeitamente mandar suas dúvidas, como vocês têm feito com bastante frequência, mandar suas dúvidas para o e-mail que está aí na tela de vocês, tá bom? Então, nossa aula de hoje é sobre o contrato de mandato. Vamos aqui. Então, hoje, seguindo a sequência dos contratos do Código Civil, hoje nós vamos falar do contrato de mandato, né, previstos lá no artigo 653 e 62 do Código Civil. Bom, o que é o mandato? O que é o contrato de mandato? Bom, é o contrato por meio do qual uma pessoa nomeia outra pessoa para praticar atos em seu nome, né? Sendo que a procuração, a famosa procuração, é um instrumento desse mandato. Eu só queria fazer uma pequena observação já aqui, que é o seguinte: o mandato é esse contrato, né? O contrato em que uma pessoa nomeia outra para fazer atos, praticar atos em seu nome, né? Então aí você tem o mandante, que é quem outorga esse mandato, e você tem o mandatário, que é quem recebe a incumbência, né, a tarefa, mas um instrumento específico desse contrato nós chamamos, a doutrina e principalmente a legislação chama de procuração, tá? Então, assim, procuração não é a obrigação em si, como algumas pessoas fazem confusão. A procuração é um instrumento da obrigação que se revela por meio do contrato de mandato. E a procuração é o instrumento desse contrato. Outra coisa, a procuração, em geral, é um contrato mesmo, mas ela pode ser o que a gente chama de procuração adjudícia. Cuidado, tá? Essa expressão procuração adjudícia é uma procuração especial que uma pessoa qualquer outorga para um advogado para representá-la em processos judiciais, né? Então, quando vocês... eu estou fazendo esse esclarecimento porque eu já vi, mesmo em provas, muitos alunos escreverem procuração adjudícia, procuração adjudícia, procuração adjudícia, fazendo menção à procuração simples. Então, esses alunos achavam que a denominação jurídica completa da procuração era procuração adjudícia. E não é só procuração. Ela é adjudícia, né, de natureza judicial, vamos dizer, de natureza judicial, quando ela é outorgada por um advogado, tá? Então é isso. Como eu já disse, as partes contratuais são o mandante, que é quem outorga esse contrato, esse mandato para outra pessoa ou representar em qualquer ato, e o mandatário, para quem essa procuração é outorgada, para quem esse mandato é outorgado, tá? Quando a gente vai falar de mandato, a gente tem basicamente quatro espécies de mandato, tá? O mandato pode ser expresso,
ou tácito, verbal ou escrito. Bom, não importa qual seja a espécie, o mandato sempre vai ter o mesmo objetivo, ele tem sempre a mesma função, os mesmos efeitos, tá? Então, não importa qual a espécie do contrato, do mandato, ele sempre vai ter os mesmos efeitos. No entanto, o que diferencia é a forma pelo qual ele é outorgado, né? Então, nós temos essas 4 variantes, a depender da forma como ele é outorgado. O primeiro tipo de mandato é o mandato expresso. Então, é aquele que é outorgado para o mandatário por escrito, né? Com ou sem poderes especiais. Com poderes especiais é quando expressamente fica no mandato exatamente o porquê que ele está sendo outorgado, né? Então, um exemplo clássico de mandato escrito com poderes expressos, e aliás por escritura pública, tem um monte de detalhe, é o casamento feito por procuração. Então, para quem não sabe, pasmem, é possível realmente se contrair matrimônio, o matrimônio legal, né? O casamento por procuração. No entanto, a lei faz enormes exigências para esse tipo de mandato. Então, quem vai receber o mandato, ele deverá receber esse mandato por escrito. Esse contrato escrito, portanto expresso, tem que ser por escritura pública e com poderes especiais para a contração do casamento, para a representação do noivo, né, que está às vias de contrair o matrimônio. Então, é um exemplo de contrato de mandato expresso, né? Tem que ser expresso. E toda vez que houver contratos escritos, eles serão expressos, com ou sem poderes especiais. Agora, existem algumas situações expressas, e a lei é quem é expressa, em que o mandato pode ser considerado tácito, o mandato é tácito. Então, por exemplo, quando uma determinada pessoa diz a outra, olha, eu gostaria que você visse aí com alguns corretores, porque eu estou querendo vender a minha casa. Vê isso para mim, começa a fazer esses contatos. Se você conseguir um vendedor, uma pessoa que compre, eu te pago, sei lá, 3% do 1%, 3% do valor do imóvel, alguma coisa assim. Essa pessoa, ela pode nem ter aceitado o mandato, mas se ela começa a praticar atos de procura, de contato com compradores e tal, significa que o mandato existe e ele foi aceito de forma tácita. Esse é um exemplo de mandato tácito, né? Um outro exemplo de mandato tácito é, por exemplo, aquele outorgado pelo credor que entrega o recibo, né? A quitação da dívida para uma pessoa para pegar o dinheiro com o devedor. Então, o credor ele assina um documento de quitação de dívida, né? Declaro para todos os efeitos que os 10 mil reais devidos por fulano de tal foram devidamente pagos nesta data, nesta cidade, por meio e essa quitação dá tudo por certo e confirmado. Muito bem. A pessoa que for procurar o devedor para receber, por exemplo, os 10 mil reais, quando ela pede os 10 mil reais e entrega e demonstra para o devedor que ela está de posse da quitação da dívida escrita pelo credor, isso significa que esta pessoa, na posse do documento de quitação, tem mandato tácito. Então, é um exemplo de mandato tácito também, né? Um outro mandato tácito que a lei prevê é do detentor de uma nota promissória. Então, o detentor que está com a cártula da nota promissória, ele tem um mandato tácito para preencher o local e a data de passagem daquela nota promissória para o credor. Então, é um mandato tácito no ato mandatário, mas que é previsto da lei que aceita esse tipo de mandato. Lembrem-se sempre que a regra geral é que o mandato seja expresso. O mandato tácito é as exceções à regra, tá? Mas existem. Então, falamos do mandato expresso, falamos do mandato tácito
E eu tenho os mandatos verbais e escritos. Veja, a regra geral é o mandato verbal, né? Então, o mandato sempre poderá ser verbal quando a lei não exigir uma forma especial para fazer, portanto, escrito. Então, eu posso simplesmente dizer, fulano, você pode pegar o dinheiro com não sei quem? Fulano, você pode procurar alguma coisa, eu estou querendo comprar, você pode ir lá e fazer isso por mim e tal. Então, essas coisas que a gente pede para as pessoas fazerem em nosso nome, às vezes a gente nem se dá conta, mas é uma espécie de mandato tácito. Essa é a regra geral, mas muitas vezes a lei exige que o mandato seja por escrito. Então, por exemplo, não existe mandato por procuração ad judicia de forma tácita. Não, o mandato judicial ele tem que ser escrito, por escrito. Pode até ser por instrumento público ou privado, ou particular, não importa, mas tem que ser por escrito, né? Os mandatos para negociação de bens imóveis, o mandato tem que ser escrito. O mandato para o casamento, como nós falamos, que é um mandato previsto em lei mais formal que existe. Tem que ser por escrito, tem que ser por escritura pública e tem que ter poderes especiais. Então, esses exemplos todos são mandatos por escrito. Então, essas são as espécies de mandato possíveis previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Expresso ou tácito, verbal ou escrito. As espécies genéricas, claro, né? Bom, a outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei, foi o que a gente acabou de falar, né? A forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. A gente acabou de falar isso, tá? Bom, o contrato de mandato, via de regra, ele é gratuito. Então, a presunção legal é de que o mandato seja gratuito. Isso quando não houver sido estipulada a retribuição. Então, claro, pode ser que o mandante diga, por favor, me represente em tal ato, seja lá qual for, vamos pensar que seja um ato de eleição de síndico, né? Não sei, ou representação para escolha de vagas de condomínio. Estou dando alguns exemplos que me ocorrem agora. Pode ser que essa pessoa vá lá gratuitamente. Essa procuração tem que ser necessariamente por escrito. Então, ela tem que se apresentar como sendo mandatária do proprietário da unidade condominial e ela tem que apresentar isso para o síndico para que ele autorize a sua participação na assembleia ordinária, né? Na assembleia condominial. Agora, pode ser que o mandante tenha prometido uma paga de honorários para o mandatário. Se ele prometeu a paga, então isso tem que ser expresso. E melhor para o mandatário que isso conste de um contrato escrito para segurança dele também, né? Muito bem. Pode às vezes acontecer, e veja, em algumas circunstâncias, o mandato em que pese não haja expressamente que será oneroso, muitas vezes o mandato ele presume-se ser oneroso porque quando o objeto corresponde ao daqueles mandatários que trata por ofício ou profissão lucrativa, né? Então veja, o mandato de uma corretora de seguros, por exemplo, de uma representação oh meu Deus, como é que é o nome? Deixa eu mudar de exemplo, porque esse aqui daqui a pouco vai me ocorrer, mas agora não estou me lembrando. Mandato extrajudicial, ou mandato judicial de advogado. Então veja, quando um advogado ele recebe uma procuração assinada do seu cliente, a presunção é de que esse mandato seja de caráter oneroso. E por quê? Porque o advogado sempre vai precisar de uma procuração para representar judicialmente alguém, a não ser que ele esteja distribuindo uma ação em nome próprio. Fora isso, ele sempre estará representando alguém. E essa representação, como é ofício profissional,
do advogado, aí a presunção já não é de gratuidade, a presunção é de onerosidade. A presunção, em que pese seja uma presunção relativa, é de que o advogado esteja cobrando algum valor sobre isso. Então, é o exemplo de mandato presumivelmente oneroso é esse profissional. Tá? O outro exemplo que eu ia dar, acabei não me lembrando. Me veio assim, eu ia falar, mas depois passou. Daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo de novo, senão fica o exemplo do mandato judicial. Tá? Direito de retenção do mandatário. Então, assim, o mandatário ele tem o direito de reter do objeto da operação que lhe foi cometida o tanto quanto baste para o pagamento de tudo que lhe foi devido em consequência do mandato. Então, o que acontece aí? O mandatário ele tem direito de retenção. Então, ele tem direito de retenção, obviamente, se o contrato é oneroso. Se o contrato é oneroso, ele tem direito a honorários, de acordo com a forma de pagamento prevista no próprio contrato. Né? Se o mandante não lhe pagar, ele, mandatário, tem o direito de retenção do objeto daquele contrato. Né? Obviamente que se o objeto do contrato for dinheiro, então ele pode reter, por exemplo, ele cobrou, sei lá, chutando, ele comprou R$1.000 para representação e o objeto são R$5.000. Ele pode reter para si R$1.000 e pagar, ele é obrigado a pagar a diferença para o mandante. E aí ele vai explicar, eu só estou retendo esses R$1.000 porque você me devia esses R$1.000 e não me pagou. É bom que ele sempre faça isso por escrito ou com alguma forma de documentar, porque pode ser que o procurador, que o mandante, ele promova uma ação judicial contra o mandatário. Então, se ele explica direitinho que ele só fez a retenção e ele praticou o seu direito de retenção por falta de pagamento dos honorários, é bom que ele documente isso de alguma forma para sua proteção, porque senão fica uma palavra contra a outra. Né? Agora, se for um objeto qualquer que não seja dinheiro, então, por exemplo, é um carro e ele combinou de pagar R$2.000. Como o bem é indivisível, embora seja um bem de um valor que supere em muito o valor dos honorários dele, por se tratar de um bem indivisível, que ele não tenha como separar o que como que se fala? O que corresponde aos seus honorários e o que não corresponde, então ele tem direito de reter o carro completo, o objeto completo, seja um carro, seja outra coisa. Tá? Então, esse é o direito de retenção do mandatário. Tá? Vamos ver a próxima tela. Muito bem. Aqui a gente tem uma lista, uma sequência de, não todos, mas de alguns dos principais deveres do mandatário. Portanto, deveres de quem recebe a incumbência de representação. Tá? O mandatário ele é obrigado a aplicar, obviamente, não é nenhuma novidade, né? Ele é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução desse contrato de mandato. Né? E ele também é obrigado a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente. Então aqui eu tenho pelo menos 3 informações num inciso só do artigo 667, que é o seguinte: o mandatário, obviamente que ele tem que representar o seu mandante como se ele próprio fosse o interessado naquela situação. Afinal, é exatamente o que ele está fazendo. Ele é um representante de alguém que está imediatamente impossibilitado de estar presente. Então, naquele momento, naquela relação jurídica, o mandatário não é ele que está lá. Juridicamente ou fictamente, quem está lá é o mandante. Né? E, por conta disso, qualquer prejuízo que ele venha a causar por culpa sua ao mandante, ele vai ser obrigado a indenizar. E ele também vai ser obrigado a indenizar se ele cometeu o que a gente diz e que a lei prevê, que é o subestabelecimento. Né? O que é o subestabelecimento? É transferir no todo ou em parte os poderes que o mandatário recebeu do mandante. Subestabelecer um mandato é
transferir para uma outra pessoa os poderes que foi recebido pelo mandatário por parte do mandante. Acontece que esse subestabelecimento ele tem que ser autorizado. Então, para que o subestabelecimento seja válido, é necessário que haja uma autorização expressa do mandante. Se o mandante autorizar e o subestabelecido provocar algum dano, algum prejuízo ao mandante, então esse subestabelecido ele responde diretamente ao mandante. E o mandatário, né, para que passou o subestabelecimento, ele fica blindado quanto a isso. Agora, se o mandatário ele transferiu por subestabelecimento os seus poderes e esse substituto, subestabelecido, ele provocou danos para o mandante, subestabelecido e mandatário, eles respondem solidariamente pelos danos provocados ao mandante. Tudo por quê? Porque ou o mandante não deu autorização para o subestabelecimento, ou o mandante deu a autorização para o subestabelecimento, mas não para aquele ato praticado pelo subestabelecido. O subestabelecido poderia ter poderes para outros atos, não necessariamente para aquele, e justamente quando ele inovou na prática das suas obrigações, ele acabou assumindo para si a responsabilidade de indenização. Tá? Então é isso que a lei prevê em relação aos prejuízos eventuais que o mandatário ou o seu subestabelecido possam provocar no mandante. Tá? Um outro dever do mandatário é que o mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, né? Transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato por qualquer título que seja. Ou seja o mandato a título gratuito ou oneroso, o mandatário tem por obrigação, condição sine qua non, fazer a prestação de contas de todos os seus atos, né? E também transferir para o mandante tudo aquilo que foi recebido por ele como na condição de representante do mandante, né? Então ele não pode reter para si nada das vantagens recebidas, exceto naquele caso anterior que a gente falou do direito de retenção. Fora aquela situação, ele não pode reter nada, sob o risco de ter que eventualmente pagar indenizações, ser processado por danos materiais e morais do mandante. Tá? Muito bem. O mandatário ele também não pode compensar os prejuízos a que deu causa com os proveitos que, por outro lado, tenha granjeado ao seu constituinte. Isso é meio óbvio, mas ocorre com uma certa frequência no caso prático. Então, por exemplo, se o mandatário ele causou o mandatário fez algum ato, né, dentro dos limites do mandato e que trouxe boas vantagens para o mandante. Então, por exemplo, o mandatário ele foi incumbido de fazer uma negociação para comprar um determinado imóvel, né? E dentre as suas incumbências estava o de negociar. E aí o mandatário, muito bom de negócio, ele pega e consegue uma vantagem muito maior do que aquela que era a expectativa do mandante. Então o mandante queria pagar X e o mandatário conseguiu que ele pagasse muito menos daquilo que ele estava prevendo. No entanto, por algum motivo, por negligência, imprudência, imperícia, sei lá, ou às vezes até por dolo, o mandatário causa um prejuízo para o mandante. O mandatário ele não pode querer obrigar o mandante a compensar. Olha, eu consegui 20 mil reais mais barato do que você pretendia inicialmente, mas eu acabei provocando um acidente, batendo o carro e eu causei um prejuízo de 10 mil reais. Então faz o seguinte, a gente compensa uma coisa por outra, em vez de você receber os 20 mil reais a mais que eu consegui de desconto, você só vai receber 10 mil reais para compensar esse prejuízo que eu teria que te pagar antes. Não tem nada disso. Ele não pode fazer essa jogada porque a lei prevê de forma expressa. Claro que se a lei não tivesse previsto, era uma possibilidade, ele poderia fazer essa compensação.
Mas como ele está lidando com uma situação de responsabilidade civil, seja por culpa, seja por dolo, então ele não pode se locupletar de uma vantagem para compensar outra. Então é por isso que está sendo afastada essa possibilidade, e é afastada essa possibilidade pelo próprio Código Civil. Tá? Muito bem. Pelas somas que devia entregar ao mandante ou recebeu para despesas, mas o empregou em proveito seu, pagará ao mandatário juros desde o momento em que a abusou. Então, esse é o famoso exemplo da situação em que o mandante quer que determinada pessoa vai o representar e vai representá-lo fora do estado, às vezes fora do país, enfim, né? Vai participar de uma assinatura de um contrato, aí o mandante não pode, o empresário mandante não pode ir, manda alguém, e aí paga as despesas de hotel, de refeição, de passagem aéreas, etc. Aí o que faz o mandante? Ele recebe aquela bolada e ele gasta muito menos do que aquilo que ele aquilo que ele apresentou na prestação de contas. Né? Porque como mandante, o mandatário é obrigado a fazer a prestação de contas, ele recebeu, sei lá, R$5.000, ele presta contas de R$4.500, quando na realidade ele gastou R$2.000, ele embolsou, sei lá, R$1.500 nessa brincadeira. Então veja, uma vez identificado esse valor que ele reteve de forma indevida, abusando da confiança do mandante, então ele passa a ser obrigado a pagar juros da utilização indevida dessa soma que ele reteve de forma abusiva. Tá? Para falar a verdade, nem precisaria de uma previsão contratual, porque existem outros artigos em outras partes do Código Civil que dariam possibilidade do advogado do mandante fazer esse requerimento em eventual ação judicial, de indenização, etc. Né? Mas o legislador civil não quis dar margem a interpretações. Ele insere esse artigo para não ter dúvidas. Tá? Muito bem. Próxima tela. Agora a gente vai ver os deveres do mandante. Então vamos lá. O mandante, que é a pessoa que outorga a procuração e, portanto, o mandato, ele é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lhe pedir. Bonito, né? Lhe pedir. Bacana. Então, o que significa isso é que o artigo 675 está dizendo o seguinte, como ele, mandante, transferiu o mandato, ou passou por mandato, a obrigação do mandatário de negociar em seu nome, tudo aquilo que o mandatário negociar e todas as obrigações que o mandatário assumir dentro dos limites impostos pela procuração, o mandante é obrigado a atender, e é obrigado a pagar, e é obrigado a observar, e é obrigado a cumprir. Sempre assim, né? Então, tudo aquilo que foi contraído como obrigação pelo mandatário, o mandante tem que cumprir. Claro que sempre observando se o mandatário cumpriu à risca as suas obrigações dentro dos limites do contrato. Se ele extrapolou, então aí o mandante ele não é obrigado, a responsabilidade é toda do mandatário. Mas se o mandatário cumpriu à risca as obrigações lhe impostas pelo contrato de mandato, então o mandante ele é obrigado. Tá? E também o mandante é obrigado a custear todas as despesas assumidas pelo mandatário. Né? Então o mandatário vai dizer, e lembrando que isso acontece graças ao princípio da boa-fé objetiva. Então, em princípio, mandante e mandatário, eles estão numa relação, mais do que qualquer outro contrato, eles estão numa relação de confiança. Né? Eu não vou passar uma procuração para alguém me representar num ato negocial qualquer, não vou assinar uma procuração em favor de uma pessoa que eu não confie. Então, mais do que em outro qualquer contrato, existe uma relação de confiança e a boa-fé objetiva está aí como um princípio macro. Então, se o mandatário pedir para que haja execução de algumas obrigações do mandante, para que lhe possa viabilizar o cumprimento da sua tarefa, né, que são as despesas necessárias para o cumprimento,
o mandante tem que atender o pedido do mandatário. E depois, obviamente, terá direito à prestação de contas do mandatário. Tá? Bom, segunda situação aí, segunda obrigação, é obrigado o mandante a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas de execução do mandato, ainda que o negócio não surta o esperado efeito, salvo tendo o mandatário culpa. Então aqui é aquela velha situação. Mandatário, fulano de tal, quero fazer a compra de um determinado imóvel, negocia lá para mim. Onde que é? É lá na, sei lá, Riviera, não sei das quantas lá, um lugar hiper chique, o imóvel custa milhões, eu sou empresário, sou muito ocupado, não tenho tempo, passa poderes, faz uma procuração por escrito com poderes especiais, vai lá e negocia. E aí, claro, né, o mandatário vai dizer, tudo bem, eu vou de carro, tenho gasolina, eu vou de avião, tem passagem aérea, preciso de hospedagem, não sei quantos dias vai durar a negociação, preciso de uma hospedagem assim, preciso almoçar, preciso jantar, etc. Custo, então assim, você precisa me pagar as despesas. Só que aí fica acertado o seguinte, faz o seguinte, mandatário, você coloca tudo do seu bolso, quando você terminar a tarefa, você me passa todas as despesas, me faz uma planilha das despesas com os comprovantes e eu pego e deposito para você. Se o mandatário quiser adiantamento, o mandante vai ter que atender ao pedido do mandatário, porque senão o mandatário não assume nada. Então vai procurar outra pessoa para te representar. Se o mandatário aceitar, então ele faz as despesas do bolso dele e tem depois direito ao reembolso, né? Acontece que o que poderia eventualmente acontecer é o seguinte, o mandatário ele depositou toda a sua atenção, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência para tentar fechar aquele negócio, mas não deu certo. Ele tentou, o vendedor estava irredutível e nada de fechar negócio. O fato do mandatário não ter fechado o negócio, não ter concluído o negócio, não tira do mandante a obrigação de pagar as despesas que foram assumidas pelo mandatário. É claro, exceto se o mandatário não tiver chegado a um bom termo, não tiver tido sucesso por culpa exclusiva dele. Aí são outros 500, muito provavelmente isso vai ser resolvido na justiça. Mas se o mandante ele atuou de forma perfeita, mas claro, não dependia dele, porque quando um não quer, dois não brigam, né? Como o vendedor é que não aceitou as propostas feitas, ele voltou de mãos vazias, né? Mas sem culpa dele mandatário, então o mandante é obrigado sim a cumprir a sua parte no mandato, que é justamente pagar os honorários combinados e da forma combinada, e mais pagar as despesas que foram assumidas pelo mandatário no período em que ele esteve a serviço do mandante. Tá? De novo, mesmo que o mandato não tenha surtido o efeito desejado pelo mandante. Tá? Muito bem. Finalmente, se o mandato for outorgado por 2 ou mais pessoas e para negócio comum, cada uma ficará solidariamente responsável ao mandatário por todos os compromissos e efeitos do mandato, salvo o direito regressivo pelas quantias que pagar contra os outros mandantes. Bom, aqui na realidade é uma das determinações legais expressas de responsabilidade solidária. Né? Então, eu não sei se vocês tiveram direito das obrigações, se já tiveram direito das obrigações. Então, vocês já tiveram lá responsabilidade solidária, responsabilidade subsidiária. Então, responsabilidade solidária de mandantes é aquele no qual, se 2 ou 3 ou 4, não importa quanto, se 2 ou mais mandantes tiverem outorgado conjuntamente uma procuração para um mandatário, e esses mandantes não cumprirem com a sua obrigação, então, por exemplo, o mandatário foi lá, fez de tudo para fechar negócio e não rolou, aí um ou outro mandante, ou os mandantes disseram, já que não rolou, já que você não conseguiu fechar negócio, esquece os honorários. Né? Mas
de acordo com o contrato, né, não havia essa excepcionalidade, né, porque poderia, sim, poderia constar do contrato de mandato o seguinte: olha, caso o negócio não seja fechado, não terá o mandatário direito a nenhum valor de honorários. Isso poderia constar do contrato, e se constasse, perfeitamente válido, porque como nós vimos lá atrás, a regra geral é de que o mandato é gratuito. No entanto, se não constar do contrato e o contrato for oneroso, porque ele teria direito a receber, por exemplo, R$5.000 de honorários por esse serviço, pode ser que os mandantes não queiram pagar, porque decidiram não pagar. Qual é o direito que o mandatário tem? Entrar com uma ação de execução por quantia certa contra qualquer um dos mandantes, para que qualquer um deles pague a dívida toda, sobrando para ele, mandante que pagar, né, o direito regressivo para reaver a parte de cada um na sua obrigação, né? Então, na realidade, esse último pontinho aí, na realidade, só traz a aplicação da regra geral das normas referentes à obrigação solidária que vocês tiveram lá atrás, logo no início do direito das obrigações, tá bom? Muito bem, então esses são os deveres do mandante. Próxima tela. Muito bem. Quais são as hipóteses de extinção do mandato? Como a gente viu, todo contrato, como todo negócio jurídico, tem começo, meio e fim. Como que se extingue o contrato de mandato? Então, primeiro, pela revogação ou pela renúncia. Revogação ela parte do mandante. Então, é o mandante quem revoga o mandato outorgado para alguém. Agora, a renúncia parte do mandatário. O mandatário que recebeu a incumbência, ele pode, por um ato unilateral da vontade, renunciar. Ele tem um período para ainda se manter negociando, mas ele pode renunciar como um ato unilateral, sem prejuízo de eventuais indenizações que ele eventualmente venha a ser cobrado por conta dessa renúncia. Se a renúncia causar prejuízo ao mandante, pode ser que o mandatário venha a ter que pagar por esses danos, tá? Mas, de toda forma, revogado o mandato ou renunciado o direito do mandatário em atuar em nome do mandante, extingue-se o mandato, tá? Segunda situação, pela morte ou interdição de qualquer uma das partes. Óbvio, né? Não havendo mais vida de um ou de outro, o que acontece com o contrato? Ele se extingue por falta de parte contratual. E também por interdição. Por que interdição? Vocês interpretem interdição como perda da capacidade civil, né? Então, claro, pode ser que tanto o mandante quanto o mandatário esteja com plenas faculdades mentais, esteja trabalhando e tal, de repente eles têm uma doença, podem ter um derrame, podem sofrer uma queda e ficar em coma, ou seja, essa situação pode pegar um coronavírus e ficar, enfim, como a gente tem visto milhares de pessoas ficando, né? Então, essa situação lhe causará interdição e, portanto, incapacidade para atuar em qualquer contrato, também atuar no contrato de mandato, tá? Então, essa interdição faz com que seja extinto o mandato e, eventualmente, se foi o mandatário que ficou interdito, então o mandante tem que procurar uma outra pessoa para outorgar novamente essa incumbência, tá? Inciso 3, pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir poderes ou o mandatário para os exercer. Quando a gente fala de mudança de estado, nós estamos falando de estado pessoal, né? Pessoal. Então, por exemplo, a própria interdição de uma das partes pode ser interpretado como mudança de estado. Ele estava em plenas faculdades mentais e ele deixa de ter essas plenas faculdades mentais. Mas, por exemplo, vamos supor que uma mudança de estado é o mandatário ele passa a se tornar proprietário do próprio bem que ele está tentando negociar. Ué, como assim? Que situação é essa? Pois é, o mandatário pode ser intermediário entre o
vendedor, né? O mandante, que é o promitente comprador, e ele pode ser, sei lá, um amigo do proprietário do imóvel. Vamos fazer essa situação. Beleza. Só que o que acontece? Ele está intermediando a negociação. Ele é o mandatário, o mandante... Deixa eu colocar minha mão aqui para ver se você... O mandante está aqui, o mandatário está aqui e o dono do imóvel está lá. O dono do imóvel falece. E quando o dono do imóvel falece, o que acontece com o mandatário? Ele descobre que ele é herdeiro testamentário desse mandante, desse proprietário. Então, o que aconteceu com a condição de mandatário? Ele não pode mais ser intermediador entre o mandante e ele próprio, porque como ele passa a ser, por um testamento, proprietário daquele imóvel que ele estava negociando, pronto, mudou o estado de interesse, o estado de direito real em relação a esse mandatário. Então, extingue-se o mandato, por quê? Porque ele não pode mais atuar nos interesses do mandante, justamente porque eu tenho um conflito de interesses, porque agora ele é o proprietário do negócio. Tá? Então, mudança de estado que o inabilite. Um outro exemplo é, em muitas situações de direitos reais, qualquer um dos cônjuges ele tem procuração tácita para representar o outro cônjuge. Tudo bem? Então, isso é uma coisa que vocês vão aprender mais em direito de família, né? Então, por exemplo, eu sou casado com a minha esposa. Eu estou negociando a compra ou a venda de um apartamento para o casal. Então, existe uma procuração tácita, porque a lei de direito de família prevê que eu esteja representando os interesses da minha esposa pelo mero fato de nós sermos casados. Muito bem. Então, assim, estou negociando a compra e venda do imóvel. Estou negociando e eu tenho uma procuração tácita, né, outorgada pela minha esposa pelo mero fato de sermos casados. Mas aí o que acontece? Nós nos separamos ou nós nos divorciamos. Principalmente nós nos divorciamos. O que acontece com aquela relação de compra e venda? Eu tenho um problema sério de extinção do meu contrato tácito. Por quê? Porque eu tenho uma mudança de estado, que eu era casado e agora sou divorciado. Se eu sou divorciado agora, o que acontece? Agora, ou a minha ex-mulher me outorga um mandato expresso para eu continuar mantendo a relação de negociação, ou então agora ela é obrigada a eleger um novo mandatário, porque agora eu não tenho mais mandato tácito do meu cônjuge, justamente porque agora eu me divorciei, tá? Então é um exemplo, é raro acontecer, mas é um exemplo de extinção do mandato pela mudança do estado do mandatário, tá? E finalmente, a quarta situação, também ocorre a extinção do mandato pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Aí é meio óbvio, né? Então, por exemplo, eu posso, então vamos pelo fim. Se eu recebi um mandato para representar o promitente comprador num negócio qualquer que esteja fazendo de compra e venda de qualquer coisa, uma vez que o negócio esteja concluído, não tem mais o porquê do contrato. Mesmo porque o contrato de mandato ele é sempre acessório, né? Então, o contrato de mandato ele sempre será assinado para que ele acessore um contrato principal. Esse, por exemplo, é da compra e venda, né? Então, uma vez concluído o negócio, acabou. Pode ser também que eu receba um mandato por tempo determinado. Então, é o seguinte, olha, você vai me representar nos negócios do meu pai ou no meu interesse num determinado inventário, etc., por um ano só. Depois de um ano, ou a gente renova esse mandato, ou então ele se extingue. Então, o que acontece? Se eu assinar um contrato como mandatário de alguém e essa procuração é de um ano, então eu vou ficar representando por um ano. Faltando 30 dias para a extinção do mandato,
muito provavelmente a outra parte, o mandante, ele vai me notificar. Ele vai me notificar ou dizendo que após o fim dos 30 dias faltantes de um ano, o mandato se renovará automaticamente, ou então ele vai me notificar para que em 30 dias eu pare de atuar, porque ele resolveu observar o fim do mandato pelo prazo determinado. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver o que tem mais aqui para falar. Na realidade, o suprassumo do sumo do mandato é isso mesmo. Claro que a gente vai ter vários mandatos ou várias diretrizes de mandato, dependendo do negócio jurídico que for feito, né, como eu disse. Né? Então, por exemplo, uma coisa é você, toma o dinheiro, vai lá e compra determinada coisa para mim. O mandato é verbal, perfeitamente válido, e a minha expectativa é de que o mandatário me traga aquilo que eu pedi para ele trazer, né? Mas eu também, às vezes, posso ter um mandato ou formal ou hiperformal. Um mandato formal é aquele que o mandante passe para o mandatário para que ele o represente na assinatura de uma escritura de compra e venda de um imóvel. Né? Então, esse mandato ele deve ser por escrito, ele nem precisa ser por escritura pública, tá? Mas ele tem que necessariamente ser por escrito e com poderes especiais. Né? Então, tem que ter poderes especiais para a lavratura daquela escritura, daquele imóvel especificamente. Né? E ele pode ser, como eu disse anteriormente, super formal no caso de casamento por procuração. Como eu disse, no caso de casamento por procuração, o mandatário ele tem que receber um contrato público, por escrito, público e com poderes especiais para que o casamento não seja anulável posteriormente. Tá bom, gente? Tá bom? Beleza? Então, nós concluímos hoje a nossa aula com esse contrato hiper importante que é o contrato de mandato, tá? Terminando a aula aqui, eu já vou gravar, vou subir para o YouTube e já vai ficar disponível para todos vocês a partir de 30 minutos já está disponível para vocês, tá bom? Pessoal, boa semana para vocês, beijão, a gente se vê, até a próxima, tchau, tchau. E não esqueçam de mandar para mim as suas dúvidas lá no meu e-mail e a partir da semana que vem os plantões serão ao vivo, se Deus quiser, tá bom? Tchau, gente, obrigado, até mais.